Quase que continuando o tema do vídeo passado sobre alegria no Senhor, eu trouxe esse outro assunto aqui que alguns às vezes me perguntam, tocam nesses assuntos, né? E se você assistiu, não assistiu, deve assistir, né? O outro vídeo da alegria no Senhor, que há uma conspiração maligna para tirar a alegria dos servos de Deus da casa do Senhor, né? De deixar a igreja um lugar muito parecido com um velório, com um culto fúnebre e não um culto de adoração ao Rei. E eu quero falar hoje, num bate-papo, e você pega a sua Bíblia e fica com ela na mão, sobre o resultado. O que acontece numa igreja quando o Espírito de Deus se manifesta? Quando o Espírito de Deus desce. E alguns textos da Bíblia, inclusive Pedro fala, eu pregava ainda a palavra, Pedro diz assim, quando o Espírito caiu sobre eles. Uma expressão para mostrar quando o Espírito vem. Não se engane, você que é uma pessoa que teme o Senhor, esclarecida, e que tem uma Bíblia em casa, e é por isso que Deus abriu essa porta para a gente ter ela em casa, porque como os bereanos, eles ouviam Paulo pregar e iam consultar para ver se era assim mesmo. A Bíblia, você pode ouvir aí um doutor, erudito, hermeneuta, falando alguma coisa, mas a Bíblia foi traduzida, meu amigo. Alguém pode trazer texto aí dos originais, fazer uma exegese de palavras, textos, frases, construções, né? Verbais e por aí vai. Alguém pode fazer uma exegese disso e apresentar algum texto para você ou aplicar uma regra de hermenêutica, a regra que for. Mas nenhuma regra de hermenêutica, nenhuma exegese bíblica pode negar o texto bíblico traduzido, pode contradizer, sob pena de tornar o texto bíblico traduzido, que é esse que nós temos, sem valor diante dos olhos e ouvidos bem atentos. Alguém pregar e dizer, olha, mas vamos ver isso aqui no original, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E mudar o texto. Alguém que está ali olhando diz, então, se esse texto bem aqui não é assim, o que me garante que os outros são daquele jeito? Então isso aí repreenda essas coisas. Eu acredito e admiro exegetas e hermeneutas, homens que estudam e vão buscar os originais, né, a palavra no original, dentro do contexto em que ela foi escrita, e que conhecem regras de hermenêutica para aplicar e conhecer melhor o texto bíblico. Eu acredito nessas coisas, mas não para mudar o texto bíblico traduzido, mas para trazer mais luz e mais compreensão ao texto, não para mudar. Então, por isso que a Bíblia tem que estar na mão do servo de Deus, para ele estar lendo e consultando. E, como consequência disso, tê-la no coração. Como disse o salmista, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Mas antes dela vir para o coração, ela deve estar nas mãos do servo de Deus seja numa palavra escrita, seja num tablet, num celular, num computador, é a mesma Bíblia. Mas para ela ser interiorizada, né, compreendida. Jesus falou isso aí na parábola da semente, do semeador. Né? A semente que caiu à beira do caminho, Jesus vai explicar. Pessoas que ouvem a palavra e não a compreendem, o maligno vem e arranca aquelas sementes. É preciso compreensão. Tenha a sua Bíblia na mão para ouvir isso aqui. Quando o Espírito de Deus se manifesta numa igreja, o Espírito de Deus, que é sobrenatural, soberano, o Todo-Poderoso, quando ele se manifesta numa vida, numa igreja, num local, alguma coisa acontece. Você vê críticas hoje, e críticas até duras, críticas descabidas, e algumas críticas até aparentemente ortodoxas, né? Aparentemente até com base doutrinária, mas são todas reinterpretações da Bíblia segundo a crença daquela denominação religiosa. Você congrega numa igreja que diz que é da palavra? Pois então leia a palavra, meu amigo, e fique com ela. Os textos que nós vamos ver aqui são claros. Quando o Espírito de Deus se manifesta numa igreja,
Alguma coisa acontece. Coisas sobrenaturais acontecem. Não é todo culto, toda reunião, volto a falar, repetir. O próprio Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 14, que você deve ler esse capítulo depois, 1 Coríntios, capítulo 14, ele vai dizer, quando vocês se reunirem, um traz salmo, aí ele está se referindo a cânticos. Vocês sabem disso, que os irmãos do passado cantavam os salmos, que a gente hoje lê e prega. Quando vocês se reunirem, ele está falando da reunião, do culto da igreja de Corinto e a igreja primitiva, a igreja dos primeiros dias. Quando vocês se reunirem, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem língua, outro tem interpretação. Está escrito lá. Eu vou colocar aqui esse texto aqui embaixo para você. Então, esse era a figura, o modelo do culto. Tinha revelação, tinha língua, tinha interpretação. O modelo de igreja não é um modelo... Se a tua igreja diz que é uma igreja bíblica, que é uma igreja da palavra, então veja o que acontece quando o Espírito de Deus se manifesta numa reunião. Não é todo culto, volto a repetir. Mas se não acontecem essas coisas, é porque o Espírito de Deus não está se manifestando na tua igreja. Alguma coisa ruim e errada está impedindo o Espírito de Deus se manifestar. Essa é a verdade. Porque se a igreja é do Senhor e diz que anda na palavra, e está aqui o modelo de igreja e não está acontecendo, amigo, não, a palavra não está errada não. E nem deve ser reinterpretada. A palavra é essa. Nós é que temos que rever nossos conceitos. A igreja é que tem que parar para pensar, será que eu não fui enganado? Será que eu não estou anulando a palavra com as minhas tradições? Como Jesus diz isso para os fariseus, saduceus, zelotes, herodianos, essênio, os grupos religiosos que tinham na época. Jesus dizia, vocês invalidam a palavra do meu Pai por causa da vossa tradição. Será que a tradição das nossas denominações, de onde nós viemos, não prendem a gente, a ponto da gente reinterpretar esses textos e não perceber como é o derramado do Espírito numa igreja? Olha aqui o texto. Quando a igreja do Senhor é oficialmente inaugurada na terra, quando a igreja começa, autorizada pelo Senhor, porque Jesus diz, não saiam de Jerusalém. Antes a igreja tinha ido pregar, os apóstolos e discípulos, 70 tinham ido pregar, debaixo de um comando do Senhor, e que poucas vezes ele dá esse comando até o dia de Pentecostes, porque a partir daí que ele inaugura a igreja, ele a autoriza a ser igreja, carimba ela como igreja e autoriza ela a sair pregando o evangelho a toda criatura. Então veja que quando ela é inaugurada na terra oficialmente em Atos 2, depois que ele vai para o céu, Jesus morre, ressuscita, 40 dias ele passa entre os seus, sobe no Monte das Oliveiras, ele sobe, mas antes de sair ele diz, Atos 1, está lá, ele come com os discípulos, entrega mandamentos, e um deles é, vocês não saiam de Jerusalém, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Está no fim dos evangelhos, para o começo do livro de Atos. No começo do livro de Atos ele diz, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Serão. O verbo serão está no futuro, né? Um tempo aí para frente. Ou seja, depois que receberem poder, vocês serão. A partir daí serão. Então ele começa aqui, ó. Capítulo 2, capítulo 1 ele fala. No capítulo 2 ele inaugura a igreja com o derramado do Espírito. Fiquem lá, até que vocês sejam revestidos. Daí vocês saem para pregar o evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. E nós estamos hoje aqui no Brasil. Então, Atos 2 vai dizer como foi o derramar. Cumpriu-se o dia de Pentecostes. Versículo 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas repartidas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Aqui depende da versão, né? Línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. Ó, versículo 4. E todos que estavam lá, foram cheios do Espírito Santo
e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O derramado do Espírito foi tão grande naquele dia que as pessoas, eu falei isso em outro vídeo que eu postei semana passada, sobre 4 motivos por que as pessoas caem na igreja. Então, veja bem, as pessoas, o derramado do Espírito foi tão singular, o cumprimento da promessa que estava escrito lá no profeta Joel, quando ele diz, nos últimos dias, o Senhor diz por boca do profeta Joel, derramarei do meu Espírito e tal, e tal, e tal. Ele vai falar, né? Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os velhos terão, aí vai falar, né? Então essa promessa está começando a se cumprir e começou nesse dia aqui e vem até hoje, os últimos dias, até hoje. Então, que Pedro interpretou os últimos dias como naquele dia dele, nos dias dele e vem até hoje. Então veja, todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Aqui é um ponto que eu vou já falar. Mas a leitura do povo foi interessante para a gente interpretar, analisar a forma e o que acontece num lugar onde o Espírito de Deus se manifesta, onde ele é derramado na sua forma abundante, como ele deseja e ama ser derramado, como ele quer se derramar. Essa é a vontade do Senhor. Porque as pessoas, quando viram, a Bíblia diz, se você continuar lendo, você vai ver que correu aquela voz. E era uns gritos e barulho tão grande. Escuta isso aqui, não está escrito isso aí. Mas eu posso interpretar dessa forma, por quê? Porque a Bíblia diz assim, correndo aquela voz. Que voz era? Não tinha carro de som nesse tempo. Não tinha lá um microfone com uma caixa de som e ele... Não tinha. Era a voz da adoração, era a voz do louvor, e dessas línguas que são chamadas aqui, de outras línguas conforme o Espírito Santo capacitava a cada um, os quase 120 que estavam ali reunidos. Pois bem, aqui mostra como é o resultado da manifestação do Espírito de Deus numa igreja. Mas aí, a doutrina denominacional chega e diz assim, não, mas essas outras línguas, elas eram línguas das nações que estavam lá reunidas, porque lá tinha, em média, 15 nações, partos, medas, elamitas e tantas coisas. Então eles dizem, essas outras, porque eles dizem assim, o povo ficava admirado e eles diziam assim, as pessoas que se agregaram à frente do lugar onde o Espírito foi derramado e teve aquele alvoroço, aquele barulho que a cidade toda fluiu para lá. Olha, irmão, uma igreja reunida de quase 120 pessoas, fez barulho que uma cidade inteira ficou alvoroçada e ouviu o barulho. O teu vizinho tem ouvido o barulho da tua igreja. Que Espírito está sendo derramado lá? Porque o Espírito de Deus, quando foi derramado aqui, é claro, isso aqui é claro. Que é isso? Eu estou me baseando em quê? Eu sou igreja baseada em quê, meu amigo? Que Espírito está sendo derramado hoje é o mesmo que foi derramado aqui, mas não é só esse texto, eu vou te dar outros aqui. Veja aqui. Então eles chegam lá na porta, o que é isso? Que milagre, que coisa diferente é essa? Porque estamos ouvindo esses galileus, esses quase 120 galileus, uma leitura que eles falam, falando fluentemente na língua de cada um. E nós estamos, é como quem diz assim, nós estamos olhando para eles aqui, eles não são homens versados em conhecimento, poliglotas, mas estão falando fluentemente na língua de cada um. Só tem uma coisa, amigo. Eles falavam por uma capacitação do Espírito de Deus para produzir um milagre e eles se converterem. Eles seriam alcançados com o Evangelho naquele dia ali. Só que eles não falavam só essa língua. E eu vou te provar na Bíblia que não era só a língua aqui das nações. Eu te disse ainda agora que quando Paulo escreve, para te ler o capítulo 14 de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 14. Quando começa, logo nos primeiros versículos, eu vou colocar aí, Paulo vai dizer para os coríntios que quem fala em línguas, fala em mistério com Deus. E que o homem não entende. Então, essas línguas aqui, Deus em algum momento capacitou para eles falarem na língua das nações. Mas eles falavam em línguas de adoração desconhecida aos homens. Por isso que eles chamavam de bêbados, embriagados com o Espírito Santo. E eu vou te mostrar esses textos e nós vamos chegar... Você vai aí para o Atos capítulo 10, você está com a sua Bíblia, no versículo 46, mas eu vou aqui rápido, dar um pause aí, você sabe como administrar. Quando Cornélio era um centurião romano,
né, que era temente a Deus, religioso, mas não conhecia o Senhor. E ele orava, dava esmola e jejuava. E um dia ele estava orando, e em jejum, 3 horas da tarde, um anjo do Senhor foi à casa de Cornélio e disse: Cornélio, manda chamar na cidade aqui perto de Jope, manda chamar Pedro, que ele tem palavras para te dizer. Ele tem palavras para te dizer. Por que o anjo diz isso? Porque a tarefa de pregar o evangelho não é para anjo, é para homem. Senão o anjo pregava logo: olha, Cristo que morreu, ressuscitou, recebe ele, é assim, assim, não. Então ele diz: vai lá, manda chamar Pedro. E o anjo desaparece e ele vai e manda os soldados com o seu servo. E Pedro tem aquela visão, porque se Pedro não tivesse aquela visão, ele não iria, né? Porque ele jamais entraria na casa de um gentil, e ele vai. Quando ele chega lá, ele não sabe de nada do que está acontecendo, mas o Espírito de Deus mandou ele ir numa visão, num êxtase, num arrebatamento de sentido que ele teve, orando lá no eirado da casa de Simão, o curtidor. O Espírito de Deus disse para ele: vai na casa de Cornélio, esses homens que estão batendo aí na porta, foi eu que enviei, era Deus enviando. Ele foi. Quando ele chega lá, que ele está pregando, ele vai dizer que o Espírito de Deus foi derramado de uma forma tão grande, e olha o resultado no versículo 46. E os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Vou fazer uma pergunta aqui: quais as nações que estavam aqui? Para eles falarem línguas. Se a língua de Atos 2 era só a língua das nações, idiomas inteligíveis, idiomas de outras nações, cadê as nações aqui? Porque na casa de Cornélio eles falavam em língua e engrandeciam a Deus, adoravam a Deus. E cadê as nações? Qual a necessidade do Espírito de Deus estar lá falando inglês, russo, não sei o quê, parto, elamita, romano, latim, não sei o quê? Qual a necessidade? Se só estava lá um povo gentil. E eles todos conheciam, porque se eles moravam, lógico, se eles moravam na terra ali da Judéia, naquela região, é claro que eles falavam o mesmo idioma de Pedro. Tanto é que Pedro está pregando, Pedro foi com seus companheiros e pregou. E não diz que Pedro falou numa língua, não. Ele era temente a Deus, ele conhecia, morava lá. Que língua é essa? Línguas espirituais, línguas de adoração, idioma do céu que a terra não conhece. É o mesmo idioma que Paulo, quando vai falar em 1 Coríntios, de forma bem clara, Paulo diz que falava mais do que todos. Por quê? Que quem ora em língua, o seu espírito, é a língua do espírito, ora bem, o seu espírito ora bem, mas fica sem entendimento, porque a pessoa está orando e não sabe o que está orando, desde que alguém interprete. Agora veja bem, como foi, alguém pode dizer assim: ah, pastor, mas a igreja ficou daquele jeito ali, em Atos 2, que eu li ali, em cumprindo-se o dia de Pentecostes, a igreja ficou daquele jeito ali porque foi a inauguração da igreja na terra. Foi a primeira vez que o Espírito desceu. Então é por isso que veio daquela força. Mas agora veja que Deus levantou Pedro, e quando o Espírito desceu, Pedro levantou e pregou. Sim, Pedro levantou e pregou, mas os outros? E como é que ele estava antes? Será que se todos estivessem como Pedro, normal, pregando, iam chamá-los de bêbado? Iam dizer que eles estavam bêbados? É por isso que você vai ver numa igreja a manifestação de Deus. Se você for ver a história de grandes avivamentos, as pessoas estavam rolando no chão, falando em língua, tendo visões, arrebatada. Olha o avivamento Azusa, os avivamentos que a gente lê na história, com Oral Robert, com John Wesley, você vai ver que o Espírito de Deus levantava pessoas no seu equilíbrio, consciente para pregar a palavra. Mas aqueles homens eram cheios do Espírito, que o Espírito de Deus equilibrava naqueles momentos para pregar a palavra. E Pedro, naquele Pentecoste, naquele fogo, ele levanta para ensinar as pessoas. Aqui, ó, aí alguém vai dizer: ah, pastor, aquele derramar ali foi só na inauguração da igreja, não acontece mais aquilo não. Pois daqui dentro da casa de Cornélio, de um cidadão, de um centurião romano, olha o que Pedro vai dizer no capítulo seguinte. Eu li o 10, onde ele vai na casa de Cornélio. Quando chega no 11, ele vai para Jerusalém e ele vai dar explicação do que aconteceu, porque ele entrou na casa de um gentil. Então, os apóstolos não querem saber, as pessoas, os religiosos, os judaizantes queriam saber. Pedro, um dos líderes, dos maiorais, considerado um dos maiorais da igreja, né? Entrou e Pedro vai dizer, olha o relato de Pedro em Atos 11, versículo 13. E ele nos contou, ele falando de Cornélio, ele está dando o relato do que aconteceu lá na cidade de Cornélio. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que ele dissera: envia a Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o anjo falando com Cornélio, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Olha o versículo 15.
Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Pedro disse, a forma como o Espírito Santo desceu na casa de Cornélio é a mesma forma como ele desceu lá sobre nós, os 120 no início. A mesma força, a mesma veemência, o mesmo poder, a mesma graça, as línguas, o povo adorando a Deus, o povo do mesmo jeito. Se alguém tivesse lá vendo, se não, fora, alguém fosse passando e dizer, tão bêbado, tão doido lá dentro, tão doido. Por quê? Esse é o resultado de um derramado do Espírito Santo. Pode ser na igreja, pode ser numa casa. As pessoas assumem comportamentos, atitudes que não são normais do seu normal no seu dia a dia. A unção sobrenatural, soberana de Deus, vem sobre essa carne, essa matéria que é finita, é fraca, ela manifesta, uns cai, uns rolam pelo chão, começam a profetizar, falar em línguas. Há um derramar de Deus, acontece alguma coisa. Olha lá, agora você diz, pastor, mas essas línguas aí, me explica melhor sobre essas línguas, porque lá em Atos 2, alguém tinha me ensinado que era a língua das nações. Aqui eles estão falando em línguas, está escrito aqui, línguas na casa de Cornélio, e não tinha nenhuma nação lá, só tinha eles lá, e todos falavam o mesmo idioma. Então, aí você vai ler 1 Coríntios 14. E eu acho interessante, não é um assunto aqui, mas é tão interessante isso aqui, porque quando Paulo vai falar em 1 Coríntios 14 sobre línguas, Paulo vai dizer assim, o que fala em línguas, primeiro, lá no 1, 2 e 3, ele vai dizer, lá pelo um desses versículos, não estou lembrado aqui, mas está lá, vou já colocar aí embaixo. Ele diz, o que fala em língua, fala em mistério, não fala a homens. O que fala em língua não fala a homens, mas em mistério fala com Deus. Pronto, que fala em língua não está falando com homens. Um homem que mora nos Estados Unidos é um homem. Se ele estivesse falando inglês, se lá em Atos 2, ele estivesse falando em línguas de homens, algum idioma, ele estava falando a homens de outros idiomas. Mas Paulo está dizendo, o que fala em língua não fala a homens, mas em mistério fala com Deus. É um mistério, irmão. Deus é sobrenatural, ele deu isso para a igreja. Agora presta atenção. Agora esse texto eu acho interessante, porque quando chega, eu acho que é o versículo 14, eu não sei, 1 Coríntios 14, aí eu não sei bem o versículo, mas eu vou colocar embaixo, Paulo está dizendo assim, o que fala em língua, ore para que possa interpretar. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se Paulo tivesse dizendo que essas línguas é línguas de idiomas, ele estaria dizendo assim, quem fala em língua, faça um curso para interpretar. Tu fala o aramaico, não sei o que lá, lembra das 15 nações de Atos 2? Então ele ia dizer, quem fala em língua, ore para que possa interpretar. Que ore? Ele ia dizer, faça um curso. Por que ele diz ore para que possa interpretar? Porque essa língua é a língua espiritual, é uma língua do céu. Só Deus que dá, curso não dá. Você está entendendo? Então, eu vou dizer uma coisa aqui, antes de eu caminhar aqui. As pessoas têm vergonha das coisas de Deus, irmão. Estão dentro da igreja, mas têm vergonha de se alegrar no Senhor, têm vergonha de falar em língua. Essa é a verdade. Eles têm vergonha. Muitos perderam foi o prazer, irmão. Outro dia eu estava conversando aqui com minha esposa. Eu vi uma jovem na igreja, Deus tomou ela para profetizar para mim. E ela saiu cortando aqui, aí tinha muita gente na igreja nesse dia lá, e era aquele alvoroço, um derramar de Deus. E ela veio, irmão, e toda suada, o cabelo assanhado. E vinha profetizar, e eu fiquei ali, irmão, aqui tocado, de meu Deus, é por isso que o Senhor dá esses dons e usa essas pessoas, elas não têm vergonha de ti. Tem pessoas, irmão, elas têm vergonha do Senhor, elas estão dizendo, irmãos, não é assim, isso não pode ser, é porque tem vergonha, não tem prazer no Senhor, estão intimidadas com o modelo do mundo, sabe, com a pose, com a etiqueta, com o glamour, com as vaidades do mundo. E as coisas de Deus é loucura aos olhos do mundo. Aos olhos das pessoas do mundo, as coisas de Deus é loucura. Paulo diz isso, entendeu? Por isso que Paulo diz, eu falo em língua mais do que vocês tudinho. Agora, com relação à edificação da igreja, não adianta eu estar falando em língua, porque a línguas, e não é o assunto aqui, mas posso um dia trazer, se você pedir, a língua, ela é uma maneira de edificar o Espírito. Você ora a Deus, e Paulo fala lá que ora e canta e dá graças em língua, porque o seu espírito ora bem. Pastor Paul Chu da Coreia, ele fala num dos livros sobre a importância do falar em línguas. Então,
como eu estava dizendo, né? Então, Paulo diz, eu prefiro falar 5 palavras com entendimento do que em outras línguas, 1000, sei lá, eu não estou lembrado bem o texto. Mas ele está falando com relação à edificação da igreja. Se eu subir no altar e começar a falar em língua lá a noite todinha, o que os irmãos vão aprender? Então, com relação ao ensino e edificação da igreja, quem ensina, quem prega, tem que pregar numa língua e numa linguagem que as pessoas devem entender. Eu falei aqui no início da parábola do semeador. Se as pessoas não entenderem, o diabo tira aquilo que foi semeado. Então, Paulo diz com relação à edificação, quem fala em língua, ore para que possa interpretar, porque vem uma mensagem em língua. Então, a língua, ela, pelo menos 2 coisas Paulo fala com relação a falar em línguas na igreja. Isso tudo é manifestação do Espírito. Uma, ele fala de cantar no Espírito, né? Eu lembro de um testemunho da vó da minha esposa. Ela morreu cantando em línguas. Ela era de uma igreja pentecostal, uma daqueles tempos antigos, sabe, irmão? Morreu cantando em línguas, né? O pai de uma irmã que mora, uma missionária que mora aqui com a gente, se converteu pouco tempo antes de partir para a glória. Morreu tendo visões da glória. Partiu direto para o céu, entendeu? São coisas lindas que Deus quer manifestar em nosso meio, entendeu? Então, muitos têm vergonha. Eu vou já continuar. Mas muitos têm vergonha, irmão. Muitos perderam foi o prazer no Senhor. Quando o Espírito de Deus se manifesta, se é a igreja baseada na Bíblia, eu trouxe Atos 2 e trouxe Atos 10 e Atos 11. Em Atos, capítulo 19, versículo 1, olha o que vai dizer. Eu citei aqui Atos 2, o que acontece numa igreja quando o Espírito é derramado. Citei Atos 10, na casa de Cornélio, e Atos 11, como Pedro falou diante da igreja em Jerusalém, dos apóstolos, líderes que estavam lá. E agora Atos 19. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, achou uns discípulos do Senhor, perguntou-lhes, recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam. Olha que eram 12, no final vai dizer eram 12. Olha que eles responderam, discípulos do Senhor. Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Versículo 3. Então Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresça naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Versículo 5. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas, como profetizavam. Eram ao todo 12 homens. De novo, irmão, cadê as nações aqui? Eles falavam em língua. Se a língua é só da nação, dos idiomas das nações, de Atos 2, para quem eles estão falando em língua aqui? Está o Paulo com a sua pequena comitiva, né? E Lucas no meio. E está aqui 12. E eles estão falando que línguas? São línguas espirituais, é língua de adoração. Quando o Espírito de Deus se manifesta de verdade no meio de um povo, quando ele batiza Jesus batiza no Espírito, e o batizar é o derramar, que quem batiza é Jesus. Jesus batiza e derrama seu Espírito numa reunião de crente, de cristão, que estão buscando, que estão desejando, que estão perseverando na doutrina apostólica, essa aqui que nós estamos lendo. Línguas se manifestam, profecias se manifestam. Se você passar um culto aqui, em outras igrejas você vai ver crentes, jovens, adultos, pessoas, o pastor tive uma visão, outros pregam ali, outros profetizam ali. Isso é manifestação do Senhor, irmão. Está aqui os 12, ó. Olha aqui o que está escrito, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Tanto falavam em línguas como profetizavam. Eles estavam lá, era o culto. Isso aqui é o que acontece quando o Espírito de Deus se manifesta. As pessoas estão totalmente equivocadas porque o sistema religioso, ele enganou. Ele foi influenciado por Satanás e hoje não, minha igreja é tradicional. Não, minha igreja não sei o quê. Não, minha igreja, aí vai dizendo os nomes, minha igreja não crê nisso, minha igreja não crê naquilo. E diz que é da palavra, e tu crê em quê? Em que você crê, meu irmão? Não é na Bíblia, não? Não está aqui a Bíblia. Que interpretação é essa que estão te dando? Estão negando o texto bíblico traduzido por uma exegese
distorcida, uma hermenêutica sem sentido, porque eu falei no início, essas regras, esses instrumentos a gente usa para clarear o texto e não para mudar, para negar o que está aqui traduzido, que está escrito. Eu lembrei aqui de um outro versículo em Atos 13, versículo 52, os discípulos, porém, transbordavam de alegria no Espírito Santo. É assim a tua vida? É assim os cultos na igreja onde você, nas reuniões que você participa? Eu fui pregar uma vez num lugar e pessoas começaram a manifestar demônio e gritavam. Já tinha crente escandalizado. Por que esses gritos? É só quando esse pastor vem aqui, esses gritos de meu Deus, o povo não lê Bíblia. Aí gente caía e tal, não lê. E aí querem fazer um julgamento conforme as ideias que têm, querem anular a palavra de Deus, querem anular o que Deus deixou para nós com a tradição e os conhecimentos vindo de denominações e religiões e tradições que vêm lá do inferno, porque do céu não veio, porque Deus não ensinou assim. Olha o que a Bíblia diz em Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8. Filipe em Samaria, versículo 4. Atos 8, capítulo 8, versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando o evangelho. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. Atendiam o que Filipe dizia. Isso aqui vai ter resultado. Porque o homem de Deus está ensinando e as pessoas estão ouvindo. E aqui é um homem de Deus. Olha lá. Ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Por que viam os sinais? Porque o povo cria. Lembra que quando Jesus chegou para pregar na sua cidade, o próprio Deus lá, Jesus, a manifestação de Deus, o verbo encarnado, chegou lá na cidade de Nazaré, diz assim, não operou nenhum milagre, apenas algumas curas com imposição de mãos. Por quê? Porque a incredulidade era muito grande. E Jesus se admira daquela incredulidade, né? Fica alarmado, admirado com aquela incredulidade daquele povo. Não pôde operar milagre, mas aqui o povo recebeu a palavra, olha o resultado. Ouvindo-as e vendo os sinais que ele operara. Versículo 7. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Olha, os espíritos malignos dos possessos eram gritando. Era aquele grito. Na hora que tem um grito na igreja, uma manifestação do Espírito, eu nunca vi isso, porque tu nunca foi onde o Espírito foi derramado. Ah, irmão, nunca vi isso aí, não pode. Isso não... por quê? Porque tu vive numa igreja que não busca o Senhor. Vive numa igreja que, se não tem poder de Deus lá, Satanás vai ficar lá. Os demônios vão ficar lá nas pessoas, escravizando, caladinho. Agora, quando chega o poder, manifesta. Quando chega o poder, mostra o que está oculto. O Espírito de Deus, quando ele desce para santificar a igreja, glorificar Jesus. E o processo de santificação é exatamente esse, é tirar os demônios, é arrancar a obra das trevas da vida do povo. Por isso que quando Jesus comissiona os seus apóstolos, seus discípulos, e na ordem, você pode ver, de Mateus a João, quando Jesus manda os discípulos, apóstolos e discípulos pregarem, uma das primeiras ordens que ele dá, vão e expulsem os demônios. Se você for ver, irmão, Marcos, o texto é tão claro lá, falando das línguas e de expulsar o demônio. E de por todo mundo pregar o evangelho, né? A toda criatura, quem crê. Aí né? Ele fala lá. Aí depois ele diz assim, e estes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome, complete aí. Em meu nome, aí você vai ver o texto aí, ó. Aí Jesus fala de expulsarão demônios, falarão novas línguas, e ele vai fazendo outras coisas, falando outras coisas. Em meu nome, entre os que crerem. A tua igreja crê no poder de Deus? Você, irmão, que às vezes está dentro de uma igreja que crê e não está crendo. Você crê? Pois então, irmão, eu já quero encerrar e falando o que acontece quando o Espírito de Deus desce numa igreja, quando ele se manifesta. Quando ele se manifesta, coisas grandiosas acontecem. Há um transbordar de alegria, há um mover do Espírito Santo. As pessoas ficam mesmo tomadas. Se eu for contar testemunhos de pessoas aqui, do que acontece com pessoas que são tomadas pelo Espírito de Deus, entendeu?
Então, quando são cheias do Espírito Santo, quando são cheias de Deus, aquela alegria, quando sai em outra pessoa. Eu sei que quando sai, a gente sempre tem o livre-arbítrio, a livre escolha, a gente pode depois escolher o que quer. Mas quando Deus derrama, um dia nós estávamos numa festa, pregando, vou contar esse testemunho e encerro. E estava um amigo meu, o pastor Maclay Monteiro, de Santo Inês, está lá hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui. E ele estava pregando o culto numa igreja em Alto Alegre. E Deus, na rua, Deus derramou tanto poder naquela noite. E pessoas caíram no chão, falavam em língua, pulavam. Foram passando umas pessoas lá do outro lado, foram passando. E uma pessoa que foi passando do outro lado começou a chorar. Enquanto alguém está com vergonha, meu Deus, o que vão dizer? Gente caindo, gente falando em língua, um escândalo. Mas quando vem de Deus, Deus toca nas pessoas. Quando vem de Deus, e principalmente se for desviado dos caminhos do Senhor, mas nem às vezes nem começa a chorar, porque o poder de Deus desce. Quando o Espírito de Deus se manifesta numa igreja, ela assume, eu não estou falando aqui de escândalo, porque as pessoas se escandalizam com isso, mas não se escandalizam com o pecado. Os mesmos que criticam dos gritos na igreja, dessas coisas, eles gritam gol, eles gritam o time deles. Né? Eu falei em outro vídeo aí, assista aí a alegria do Senhor na casa de Deus, mais ou menos assim, você vai ver que as pessoas elas têm dificuldade de entender os gritos, os pulos, as manifestações das línguas e do poder de Deus com relação à adoração a Deus. Mas se vê alguém pulando na rua e correndo aí do nada, e diz assim, não, o filho passou no vestibular, está justificado. Por que aquela irmã está correndo chorando ali? Ela recebeu uma notícia muito alegre. Por que ela está rodando no chão? Por que ela caiu? Teve uma notícia tão alegre que ela ficou daquele jeito. A gente entende. Mas se disser assim, não, o irmão está dançando, o irmão está pulando, está rolando no chão. É de alegria no Senhor, é de prazer. É só de gratidão no Senhor. Ele encontrou a pedra preciosa da vida dele e ele agora está tendo uma renovação dessa aliança. Ele está tendo um encontro com esse Jesus tão precioso. Muitos não vão entender, sobretudo os religiosos. Fica aqui essa mensagem para a igreja do Senhor, em nome de Jesus.